11, 12, que diz assim: e ele mesmo deu alguns para apóstolo, e alguns para profeta, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e professores, ou seja, mestre, para o aperfeiçoamento dos santos, para a boa obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Repitam comigo: edificação do corpo de Cristo. Amém. Pode sentar. Obrigada. A palavra do Senhor, ela nos diz que foi Jesus quem deu, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os 5 ministérios, né? E foi Jesus quem deu esse ministério. E para que a gente entenda bem o que é o ministério, ou a necessidade do ministério. O ministério é como, os 5 ministérios, na realidade, é como a fundação da igreja, né? Uma casa, para ela ser construída, ela precisa de fundação. Porque uma casa que não tem fundação, ela vai a pique, né? Ela vai ruir, uma hora ela vai cair, ela não aguenta muito peso, ela não tem estrutura para suportar nada. Então, os 5 ministérios da igreja, os 5 ministérios, né, de Jesus, é justamente isso. A forma mais fácil de se entender é como a coluna de uma casa, a coluna, a estrutura, o fundamento da casa, né? Então, a casa era colocada de pé, e os dons, eles vão funcionar dentro dessa estrutura, dentro dessa casa. Então é preciso que os ministérios, os 5 ministérios, estejam de pé. E Deus chamou a minha atenção, e isso na realidade surgiu a partir de uma conversa que eu tive ontem. Por incrível que pareça, eu estava conversando ontem com a Alessandra, e ela, infelizmente, ela não está aqui, né? Mas a gente conversando, foi Deus que chamou a atenção para isso. Por que a gente como igreja, a gente como corpo, a gente tem chamado, a gente sabe muitas vezes qual é o ministério ou não, né? Às vezes a gente trabalha no funcionamento da igreja, mas a gente não sabe nem para que foi que a gente foi chamado. Muitas vezes a gente não conhece o nosso chamado. A gente não sabe, a gente tem muita função, mas não sabe de fato onde nós somos realmente colocados necessário, né? E muitas vezes a gente sabe que está na função certa, está no local certo. Mas o que é que está acontecendo muitas vezes que a igreja, muitas vezes em determinado momento a gente se esfria? Porque você está muito bem, você está fazendo a coisa, você está fluindo, aquilo está, sabe? Poxa, é isso mesmo, é isso realmente que Deus me chamou para fazer, né? E você está ganhando almas e a coisa está funcionando. De repente, dá aquele paradeiro. De repente a gente dá vontade de ficar em casa, e aí a gente não quer mais fazer, e aí a gente chama, né, pastor, não, pastor, chama outra pessoa, não está mais funcionando. Por que que isso acontece? E essa semana achei interessante, né, que no culto da virada, minha filha lá pregando, ela falou uma coisa interessante. Quem já viu um paraplégico? A pessoa paraplégica, o que que acontece com a pessoa paraplégica? Ela tem movimentos involuntários. Por que ela tem movimento involuntário? Porque o paraplégico, ele tem só funcionamento da cabeça. Aliás, todas as partes do corpo, ela está desligada. Por mais que ele queira mexer a mão, ele não consegue. E aí, quando Jéssica estava pregando, ela falou que muitas vezes a igreja, a gente tem movimentos involuntários. A gente tem espasmos. Não quero mais fazer isso não. Não é mais isso que eu quero. Espasmos, movimentos involuntários. Porque o corpo não está mais ligado à cabeça. Não está ligado à cabeça. A Bíblia diz que nós somos a igreja. E nós somos o corpo de Cristo. Mas quem é a cabeça? É Jesus. Ele é a cabeça. Ele é a cabeça. Ultimamente tem se falado muito, tem se pregado muito sobre as 10 virgens. Todas estavam preparadas. Todas tinham a lâmpada. Todas estavam prontas, aguardando o noivo. Todas 10.
Mas só cinco tinham azeite. E esse azeite, a Bíblia diz que azeite é unção. Azeite é a presença do Espírito Santo de Deus. É esse azeite, essa presença, é o Espírito Santo de Deus que mantém a igreja de pé. A Bíblia diz que quando Jesus ele foi para o Pai, ele diz: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, eu não vos deixarei só. Eu vou deixar com vocês o meu Espírito. Eu vou voltar para o Pai, mas o meu Espírito fica com vocês. O meu Espírito vai ficar com a igreja. E Ele vai ensinar vocês tudo o que vocês precisarem. Ele vai ensinar você todas as coisas. E ainda tem um outro momento lá no livro de João que o Senhor fala que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, né? Convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito Santo que faz essa função. É o Espírito Santo que é a nossa lâmpada. É o Espírito Santo que nos faz estar acesos. É o Espírito Santo que é a nossa energia. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então o que é que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo faz com que flua a ordem da cabeça, flua no corpo de forma natural e que a gente consiga se movimentar, né? A gente ainda vai ler mais um pouquinho aqui no livro de Efésios, mas ainda eu quero falar sobre essa ligação. A Bíblia fala lá nas virgens que as 10 estavam guardando o noivo e as 10 estavam com a lâmpada na mão, mas 5 estavam de fato prontas. 5, elas tinham o óleo, elas tinham o azeite. Mas sabe o que acontece? A Bíblia diz que todas dormiram. A Bíblia não fala só que as 5 que estavam assim com azeite dormiu, não. Se você for observar lá em Mateus 25, depois vocês lerem, vocês vão observar esse detalhe. Todas dormiram. O que é que faz uma noiva que está pronta para o casamento? A noiva está pronta, o azeite está na lâmpada, está tudo pronto, está tudo no lugar. Ela está com todo entusiasmo, aguardando o noivo. Mas o que faz essa noiva dormir? O que faz uma noiva dormir? Uma noiva que está pronta para o casamento dormir? Cansaço. O cansaço é que faz a gente dormir. É o cansaço que rouba a gente. O que é que faz a gente se cansar? O que é que faz a gente dormir? O que é que faz a gente, no meio do caminho, no meio da caminhada, querer desistir? Querer parar? Se a Bíblia diz que Deus, Ele é fiel, Ele cuida. Não há infidelidade em Deus, Ele cuida dos dele. A Bíblia diz que Ele dá ordem aos anjos dele a estarem ao nosso redor. Mas o que é que faz a gente querer parar? E a Bíblia diz que o cabeça é Jesus, o cabeça é Cristo. E o Senhor, Ele tem dado ordem. O Senhor, Ele de pregar o Evangelho. Impõe as mãos sobre os enfermos e eles vão ser curados. Né? E deu toda a ordem à igreja, a autoridade, Ele disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E Ele deu essa autoridade para a igreja. E a gente tem autoridade para fazer tudo em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que tudo está sujeito a Ele, tudo está sujeito a Jesus. Glória a Deus. Mas a gente muitas vezes não, como igreja, a gente não consegue fazer uma coisa simples e pregar o Evangelho. Por que isso acontece com a gente? Porque se eu aceitei Ele, eu creio que Ele é meu Salvador, eu não quero estar em nenhum outro lugar que Ele não esteja, mas por que eu não consigo executar a ordem que a cabeça me deu? Ele é o meu noivo e Ele vai vir me buscar. Aleluia. Se não for naquele grande dia, né, no coletivo, vai ser no individual. Uma hora eu vou ter esse encontro com Ele. Se eu tenho essa convicção de salvação, eu tenho convicção, se eu perguntar aqui a todo mundo, quem é que tem convicção de que é salvo, levante a mão. Agora eu quero que levante. Tem convicção de que é salvo. Se Jesus voltar hoje, vai subir. Glória a Deus. Né? Isso aí a gente tem convicção. Se a gente tem essa convicção de que nós somos salvos, somos filhos de um Deus Todo-Poderoso,
Nós cremos no sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Por que a gente não executa a ordem da cabeça? Porque é a cabeça que dá ordem em tudo. Qualquer movimento que você pense em fazer, um piscar de olho, primeiro a ordem veio daqui, o comando veio da cabeça, para depois qualquer parte do seu corpo reagir. E a minha cabeça e a sua cabeça, como igreja, é Jesus. Você é paraplégico? Se analise agora como corpo, como parte funcional do corpo de Cristo. Você é paraplégico? Você está conseguindo fazer exatamente o que a cabeça manda? Você consegue fazer bem o que a cabeça manda? Porque o Senhor, Ele tem dado ordem. A gente leu aqui Efésios, no capítulo 4, versículo 11, onde ele apresenta aqui os 5 ministérios. Ah, Flor, mas eu não sei fazer, eu não faço parte do ministério de evangelista. Não, eu não consigo ser mestre, não consigo ensinar. Não, mas eu não sei pastorear. Gente, alguma coisa a gente sabe fazer. Porque nós estamos ligados à cabeça. Aleluia. Uma vez o pastor Cleber ele falou, e eu guardei isso. Quando ele manda a gente fazer alguma coisa, ele já capacitou. Ele já lhe ensinou. Ele já capacitou cada um de nós para poder fazer. Deus não vai mandar ninguém no escuro, vai, se vire. Não, Ele não faz isso. Primeiro Ele já nos capacitou. Todos nós aqui somos capacitados. Ainda que seja, tem pessoas que conseguem ser alcançadas simplesmente com o Jesus te ama. Um abraço. Eu conheço pessoas que se converteram por causa de um abraço. Um abraço. Por causa da presença do óleo. Por causa da presença da unção. Por causa da presença do Espírito Santo. Por causa dessa presença. É por isso que a gente consegue fazer alguma coisa. Alguns movimentos, né? Eu quero lembrar para vocês um versículo que tem lá em Coríntios. Lá no livro de Coríntios diz assim. Naquele momento da ceia, né, que fala sobre e alguns dormem. Deixa eu ver aqui, antes de eu voltar para Efésios, peraí. 1 Coríntios, deixa eu ver. 1 Coríntios 11, 29. Não precisa nem abrir, eu só vou recitar aqui para vocês, depois de voltar lá para Efésios, que diz assim: porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Você é corpo? Quem é corpo de Cristo aí? Em nome de Jesus, diga amém. A Bíblia diz que se eu como e bebo indignamente, eu como e bebo para minha própria condenação, se eu não discernir. E aí o 30 diz assim: por causa disso, muitos estão fracos, enfermos entre vós, e muitos dormem. Olha para aqui, olha que coisa forte. Por causa disso, muitos estão fracos, enfermos, e muitos que dormem. Lá nas 10 virgens, 10 dormiram. E o corpo tem que estar ligado à cabeça. O corpo tem que estar ligado, todo o funcionamento do corpo tem que estar ligado à cabeça. Mas aqui diz: se não discernir o corpo, a gente muitas vezes acaba enfermo, doente, fraco, e a gente acaba dormindo. O que a gente está fazendo de forma indigna? Porque a Bíblia diz que nós somos corpo. Efésios 4, já para terminar, versículo 16. 16 a gente já leu, né? Vamos lá para o 19.
Diz assim: os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à lascívia, para cometerem toda impureza com ganância. 22. Que quanto ao procedimento anterior, vos despojei do velho homem, que é corrupto segundo as concupiscências do engano. Ou seja, velho homem, lascívia. No versículo 25. Diz assim: por isso deixai a mentira e falar a verdade. Mentira. Diz assim: cada um com seu vizinho, falar a verdade. Porque somos membros uns dos outros. Versículo 25. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu vizinho, porque somos membros uns dos outros, ou seja, fazemos parte do corpo. 26. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. E tem corpo, tem parte do corpo que não quer se relacionar, tem parte do corpo que não sei porquê não quer se relacionar. Ah, fulano me aborreceu, eu não quero nem conta com ele. Não, eu perdoo, mas ele lá eu cá. 27. Não deis lugar ao diabo. Quantas vezes a gente tem dado lugar a Satanás? Aí vem o diabo, nem quer, mas você chama tanto que ele acaba vindo, né? Não deis lugar ao diabo, mas a gente tem dado lugar. A Bíblia diz assim no 28: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. Ou seja, furtar também engano. 29. Que nenhuma comunicação corrupta proceda de vossa boca, ou seja, nenhuma palavra torpe. Tem tradução que diz que palavra torpe, xingamento. Mas às vezes a gente encontra assim, né, os crentes assim meio que a gente não entende, mas vamos lá. 30. Não entristeçai o Espírito Santo de Deus. Olhe para o 30, que coisa linda. No qual estáis selados para o dia da redenção. Não entristeça o Espírito Santo. Não entristeça, porque é Ele que sela a gente para a eternidade. É Ele que sela a gente, é Ele que está nos preparando para a eternidade. E a gente tem muitas vezes entristecido o Espírito Santo. Será que a gente, né? 31. Toda amargura e ira e cólera, e tumulto e blasfêmia, e toda malícia seja tirada, arrancada do meio de vós. Tem isso no meio da igreja? Não. Tem não, né? Amém. Não. Glória a Jesus. E sede amáveis uns com os outros, compassivo, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus perdoou por causa de Cristo. Perdoai, perdoar. Palavra, né? Perdoar. Amar o seu próximo como a você mesmo. A gente come e bebe do corpo. Utiliza o sangue de Jesus para purificação, para nos lavar de toda impureza. Isso a gente pode fazer todo dia. Todo dia é dia de conserto. Até que Jesus volte, todos os dias. Você pode consertar, eu posso consertar. Enquanto a gente respira, enquanto a gente tem vida, a gente pode consertar as nossas pendências com Deus e com o irmão. Para que a gente não fique doente, para que a gente não fique enfermo como igreja, como corpo, como membro, para que a gente não durma. Porque a Bíblia diz que as 10 dormiram, as 10 virgens, elas estavam esperando o noivo, e esse noivo simboliza Jesus. Eu não quero estar dormindo. Em nome de Jesus. E, Senhor, eu estou de forma indigna. Troca as minhas vestes. Fica despido diante de Deus. Não se justifica. Não diz para Deus: aí eu fiz sem querer. Não diz para Deus, não diga a Ele: eu menti, eu enganei, eu falei mal, eu desejei que a pessoa, sabe, sumisse diante de mim. Deus, eu não quero perdoar. Senhor, eu não consigo, eu não quero perdoar. Fala com Ele, porque com isso você não entra no céu. Diga a Deus o que é que está acontecendo. Diga para Ele que você não quer perdoar. Diga que você está com raiva.
Diga que você está muito aborrecido. Diga que você não quer mais caminhar com aquela pessoa. Mas diga para ele, esperando cura dele. Porque se você disser para ele: ah, Senhor, eu não quero mais caminhar com Ana. Ela me aborreceu, ela me estressou, eu não quero mais caminhar com Ana. Eu vou mudar de igreja, mas com ela eu não caminho mais. Saiba que você vai mudar de igreja. Você nunca mais vai se encontrar com Ana, mas no céu você não entra. Lá você não vai entrar. Não se engane, não mude de igreja, não largue ministério, se enganando, porque lá a gente não vai entrar. Ou a gente muda de atitude, ou a gente não entra. Em nome de Jesus. Então assim, ficou faltando eu falar a função de cada ministério, tá bom? Mas eu prometo que outro dia que o pastor me chamar, eu vou dar cada função de cada ministério para ver se a gente se encaixa. Mas não importa o ministério, não importa para que você foi chamado. Em nome do Senhor Jesus, fique ligado na cabeça. Não se desligue da cabeça. E o que Ele mandar você fazer, execute. Porque em nome do Senhor, a gente só entra no céu se a gente estiver ligado à cabeça. E a cabeça é Cristo. Amém? Então que o Senhor Jesus nos abençoe. Amém?